Bom dia. Hoje, 1/12/2024, primeiro dia do mês de dezembro. Vamos saudar este mês, um mês muito sensível, né? Que é o mês que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Embora seja uma data somente emblemática, né? Porque nós sabemos que o mais importante é Jesus todos os dias na nossa vida. É o momento em que Ele nasce todos os dias no nosso coração. É o nascimento de Jesus na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, no nosso ser. Quantas vezes Jesus nasceu e renasceu no seu coração? Então, quando eu falo da sensibilidade do mês de dezembro, é pelas energias que se movimentam nesse momento. Energias críticas, energias positivas, energias de alegria, de saudação. Mas eu volto a dizer, não esqueçamos que é uma data essencialmente comemorativa, emblemática. Digo até uma data comercial, né? Porque é o mês que mais se vende, é o mês que a economia se movimenta. Então vamos pensar em Jesus todos os dias na nossa vida, como nosso companheiro, nosso irmão, nosso pai, nosso amigo, nosso refúgio. Jesus é o colo no qual a gente tem desejo de deitar. Eu harmonizei o ambiente, coloquei aqui uma essência cujo nome é harmonia, para harmonizar as energias. Coloquei uma frequência do portal 1212, que já está aberto, então vamos vibrar nessa energia que está disponível para nós, que é o portal das conquistas, é o portal energético para você conquistar e se tornar quem você quer ser. E eu te pergunto, quem você está se tornando? Orgulhe-se de quem você é e de quem você está se tornando. Vamos à leitura? Coloque o seu copinho com água, a sua jarra com água, para purificar a água da tua casa, do teu lar. Esse evangelho no meu lar, no nosso lar e no lar planeta Terra. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 17. Para quem acompanha na tradução do Salvador Gentili, editora Boa Nova, eu estou na página 81. Vamos lá. É uma leitura livre, uma leitura interpretativa. Nós estamos falando do subitem suicídio. Um item complexo, um item até difícil, né, de falar, tão quanto é o item da loucura. Vamos a ele. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo e também talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar a sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Então, segundo o Evangelho Espírita, diz para nós que como é que a gente sabe que o suicídio é algo tão negativo para a alma, para a evolução e para o futuro do espírito? Porque o Espiritismo, que é a luz do mundo, possibilitou a vinda dos espíritos para nos contar como é.
Então, esses espíritos que cometeram esse ato, eles voltam no sentido de se comunicar, né? Conosco para nos revelar a sua posição infeliz. Então, a posição do suicida, ela é uma posição totalmente infeliz. E eles provam para nós que ninguém tem o direito de tirar a própria vida, senão Deus, o Criador. Continuemos. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não são menos terríveis e de natureza a dar o que pensara qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalancear a ideia do suicídio vários motivos. A certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado sobre a terra. Então veja, ele diz para nós que somos espíritas, que conhecemos a lei do espiritismo, nós, entre aspas, temos a obrigação, ele fala a certeza aqui, né? A certeza de saber que a vida não acaba aqui e que depois da morte temos a possibilidade de uma vida futura muito melhor e muito mais feliz. Então a gente tem certezas, e quando a gente tem essas certezas, a chance de se cometer o suicídio é quase nula. A segunda certeza, de que abreviando a sua vida alcança um resultado justamente contrário do que se esperava, que se livra de um mal para ter um pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crê em se matando ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo, aos objetos das suas afeições que esperava ali reencontrar, de onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Então, o espírito, ele sabe, ele tem a certeza de que, abreviando a própria vida, ele vai alcançar um resultado exatamente o contrário do que ele espera. Porque nós falamos no domingo passado, muitas vezes, aquele que comete o suicídio, ele quer se livrar, ele quer ficar livre de um sofrimento que parece não ter fim. Mas o espírita que confia na vida futura, que sabe que a vida depois da morte, a vida infinita do espírito, ela é muito melhor do lado de lá do que de cá. Então sabemos que quando se comete suicídio, se tem o resultado muito pior do que se esperava. Também o número dos suicídios impedidos pelo espiritismo é considerável e pode-se disso concluir, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Em se comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Então está dizendo aqui para nós que o espiritismo, que é a luz do mundo, trouxe a ideia do que realmente o suicídio acarreta para a alma. E quando o maior número de espíritas houver no mundo, menos suicídios haverá, porque é comprovado a estatística de que com o conhecimento do espiritismo e entre os espíritas há menos suicídios. Por quê? Porque a gente tem a consciência, é a conscientização de que existe uma vida futura muito melhor depois da morte, muito mais feliz, desde que você não tire a própria vida. Se você pensar que está se livrando de um mal aqui na Terra, tirando a própria vida,
é engano. Isso não vai acontecer, né? Essa foi a mensagem de hoje. Eu vou ler um trechinho aqui do livro A Boa Nova do Chico Xavier, tá? Vamos lá. Pecado e punição. Capítulo 13, página 87. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados, cabelos desgrenhados e faces macilentas, se aproximavam dele, com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora, na conformidade das antigas tradições. Solicitado, então, a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que ouviram. Então Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão ensimesmava-se para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre pôs-se a escrever no solo despreocupadamente. Aos poucos o local ficara quase deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher a ocultar a face com as mãos. Eu peguei aleatoriamente essa página, mas o que eu queria comentar sobre isso, que é uma passagem muito conhecida, né, da vida de Jesus aqui na Terra, mas tomemos como exemplo para os dias de hoje, como Jesus foi precursor, como ele foi, foi usado ali a palavra estupefatos. As pessoas ficaram embasbacadas, ficaram estupefatas, porque o costume local era apedrejar as mulheres que cometiam adultério, que cometiam algum tipo de crime que era prescrito na época. E Jesus disse: quem nunca pecou, quem nunca fez uma coisa errada, atire a pedra nela. Como conscientemente todos ali já haviam cometido algo que todo mundo erra, né? E ali todo mundo, em algum grau, em algum momento tinha errado, ninguém atirou a pedra. E o local ficou vazio. Então veja como Jesus, só que isso causou muita surpresa, né? Então Jesus foi precursor, ele foi animador das novas ideias. É a boa nova, é a nova era. E esses dizeres conversam conosco até hoje, porque os ensinamentos do Cristo, eles estão para todos os dias de nossa vida. Jesus, podemos dizer que ele foi um revolucionário, né? Por isso foi tão perseguido, mas é maravilhoso. E me causa também estupefação, não pela atitude de Jesus, mas pela grandiosidade que ele é. Nós amamos Jesus, Cristo, Sananda e Yeshua. Nós amamos você. Gratidão. Que a tua proteção esteja sempre conosco. Cristo esteja contigo e Ele está no meio de nós. Namastê.